Olá pessoal, hoje construímos aqui uma condição inusitada. Trouxemos alguns convidados para colocar de um lado um paciente que vai trazer para a gente como é que foi a sua experiência em relação ao cuidado, num outro estado inclusive, e dois convidados estudantes da área de saúde, Isabela, estudante de medicina, Júnior, estudante de fonoaudiologia, mas também analista comercial da Amplexus, então com dois focos e pontos de vista distintos. E a ideia de hoje é a gente ouvir um pouco de como foi a experiência do Juan enquanto paciente num outro serviço e vocês enquanto estudantes da saúde perceberem como é essa experiência do cliente, como vocês lidariam com uma circunstância tão frustrante dessa forma. Tudo bem? Juan, conta pra gente como é que foi. Então, ano passado, acho que no geral, né, as experiências com saúde para meio tradicional, né, o teu plano de saúde, às vezes por até melhor que seja seu plano, você não tem o acompanhamento, né? Então é uma realidade distante, às vezes, do seu próprio médico. E às vezes eu, por exemplo, que não tive o médico da família, não tive o acompanhamento desde cedo, por não ter condições nem a minha família de fazer isso, então talvez isso tenha sido gerado. Então qual foi a situação? Eu tive um problema, né, de estresse, comecei a ter um pouco mais de dores no peito e fui ao hospital fazer o exame de emergência, até que me indicaram ao cardiologista. Eu não tinha, né, um cardiologista, até conheci o Dr. Fabrício, e aí o médico foi lá, fez a primeira consulta, ele foi lá, passou os exames que eu precisava fazer, né? Aí marquei os exames, já sabia, né? No meu caso já sabia onde eu deveria fazer, etc. Mas eu acho que não é uma realidade tão comum para todo mundo, né? É uma dificuldade, enfim, é um processo chato, né, de marcação de exame. E aí ele me passou a lista de exames, eu fiz os exames, marquei os exames e levei os exames e resultados para lá. Após isso a gente teve lá, passou os medicamentos, o que eu precisava fazer, né? Então, melhorar a alimentação, diminuir o fluxo de estresse, aumentar o número de exercícios, o que eu consegui fazer por um período, e aí eu tive minhas férias, que foi um período que meio que destruiu essa minha relação com isso. E aí, depois disso, você fica naquela, né? Porque eu voltei das férias, um volume muito grande de trabalho, e você fica, putz, eu preciso voltar, mas aí você sempre posterga. A rotina te engole, né? Você vai exatamente. a rotina te engole. E aí, segunda-feira a gente começa, semana que vem a gente começa, eu no caso, eu e minha noiva. E aí acaba que aquilo fica perdido, porque você tem uma expectativa de ter o cuidado, você tem a necessidade que você precisa se cuidar, né? No meu caso eu precisava ter aquele acompanhamento da minha alimentação, do meu estresse, do exercício físico, e basicamente foi abandonado no meio do processo, porque era só basicamente mais um, né? A gente teve uma consulta de 15, 20 minutos, basicamente o médico, acho que se ele passar na rua, ele não vai nem lembrar meu nome, não vai nem saber quem eu sou, vai achar que eu tô vendendo alguma coisa pra ele querendo abordar, é um desconhecido por completo, então você não tem uma relação, né? Não que eu queira ser o meu melhor amigo do meu médico, mas essa proximidade te traz uma segurança também, né? De que não só a pessoa tá te conhecendo, conhece ou seus problemas, seu histórico, então foi uma quebra de expectativa, e é uma quebra de expectativa muito grande, porque é extremamente desconectado. E basicamente o resumo é esse, e acho que é o resumo de 99% das pessoas. Para vocês, estudantes da saúde, acho que uma palavra que eu pudesse destacar seria abandono. Então, é um paciente que se sentiu abandonado. Isso, independente de qual área da saúde, é algo que é relativamente comum, cada vez mais comum no mercado de trabalho. Vocês hoje, como estudantes, ainda das etapas iniciais dos cursos de fonoaudiologia e medicina, como é que vocês enxergam essa situação? Olha, pelo que a gente aprende muito na faculdade, né, em relação a esse primeiro atendimento com o paciente, essa questão de você ter um vínculo com o seu paciente, né, tanto é que as nossas consultas, né, que a gente faz durante a faculdade demora 40 minutos e não é muito a nossa realidade no nosso país, né. Então, eu enxergo que é muito frustrante o nosso paciente, né, porque ele vai para casa, acaba que tem o abandono como posso dizer? Do cuidado, do cuidado não se sente com cuidado, ele mesmo. Né? Uhum. Ele não perde um pouco da credibilidade no tratamento também, porque acaba que o médico não passa aquela confiança total pro paciente. E às vezes vai lá e passa um monte de recomendação, perde peso, diminui o estresse, como se fosse fácil, né? Vai lá e diminui o estresse. Mas vira chave. Sem construir um planejamento, uma jornada em conjunto com o paciente. Eu acho que esse é um diferencial que às vezes faz falta, né? Sim, porque tem alguns médicos, né? Às vezes até mesmo por conta da rotina do trabalho, da rotina do SUS, ou da onde ele trabalha, né? Tem que atender muitas pessoas por dia. Alto, e aí acaba que
não dá aquela atenção que o paciente precisa, Claro, né? O paciente é um ser humano que ele precisa de atenção, precisa de cuidado, ainda mais quando ele está no momento de fragilidade, né? Que é esse momento da doença. Então, assim, para nós estudantes de medicina, estudantes de fonoaudiologia, médico, mais um paciente que está com problema cardíaco, que está com algum problema de saúde, mas que também demanda da nossa atenção, né? Claro. E a gente vai ficando mais acostumado com esses problemas de saúde. Agora, para o paciente é muito diferente, né? O primeiro problema de saúde dele. Sim. Então, assim, na cabeça do paciente é totalmente diferente. Para você, Júnior? Eu acredito que o principal, tanto pro profissional, é ter a empatia, né? Saber que a gente vai ter contato com um paciente que talvez o quadro seja igual, sim, mas para o paciente é a primeira vez dele. Sim. Então a gente tem que tratar todos com a sua individualidade, né? E acaba que os profissionais hoje em dia estão doutrinados a ser aquele profissional da mesa, então tudo se resolve na minha mesa e da porta para fora acabou esse cuidado. Sim. E a partir do momento que a gente traz esse cuidado totalmente personalizado, um cuidado onde a gente consegue ver o seu paciente na integralidade, não só na minha mesa, frente a frente, mas eu ter a preocupação de acompanhar ele, de saber como é que está a etapa do seu cuidado, de monitorar ele, o paciente acaba tendo esse cuidado, né? Então ele se preocupa em realmente se cuidar, porque, como diz, né? Eu tô me preocupando com ele e ele automaticamente o psicológico dele fala assim, pô, tem alguém tá preocupado comigo, eu tenho que fazer a minha parte, eu preciso fazer a minha parte. Se meu médico tá me ligando, tá preocupado comigo, pô, também tem que me preocupar. Eu tenho que me preocupar. Rola uma cobrança, uma pressãozinha, né? Isso, e é assim que a gente acaba estendendo até, vamos falar de uma maneira mais comercial, estender nossa cartela de cliente. Porque se eu oferto um cuidado, um atendimento de qualidade, isso vai se propagar. Meu paciente vai falar para as outras pessoas, olha, tá acontecendo isso comigo, eu tenho um fonoaudiólogo para você, eu tenho um médico para você. Então, eu acho que é uma coisa que está muito doutrinada na área da saúde, uma coisa que está muito enraizada ainda, que a gente precisa tirar do chão e evoluir, que é esse tratamento de mesa, né? Saiu da minha mesa, não é mais uma importância, né? Interessante isso, porque na verdade, quando eu destaquei a palavra que o Rô trouxe, né, que é abandono, é uma palavra que tem que ser estratificada. A gente precisa entender no mercado e na condição nossa prestação de serviço como que o paciente se sente abandonado. Né? Então, para a gente também, você imagina se você recebe uma ouvidoria, uma avaliação de um paciente, você fala assim, olha, a doutora Isabela, o doutor Júnior me abandonou. Machuca também. Né? Então, você imagina que é pesado. Assim, então, agora pensa na rotina. Então hoje, quando a gente sai para o mercado de trabalho, especialmente na área de saúde, é muito comum os profissionais terem vários trabalhos. Então ele trabalha num hospital, numa clínica, presta atendimento às vezes domiciliar, então ele tem uma gama de pacientes muito grande. Como que ele vai conseguir realmente monitorar ou dar aquela proximidade, ou aquele monitoramento, ou aquele grau de engajamento que o paciente precisa? Então isso é um desafio gigantesco. Assim. Então, primeiro, o paciente se sentir acolhido é importante no primeiro momento. A empatia, sem sombra de dúvidas. Mas manter o engajamento depois, isso ainda é um desafio constante que hoje eu estou com 10 anos de formado. O Júnior que trabalha com a gente na Amplex, a gente sabe disso, né? A gente está sempre tentando se reinventar para realmente motivar o paciente a se engajar. E aí do lado de cá o paciente fala, pô, mas eu coloquei outras prioridades, eu tive férias, tive outras coisas no meio do caminho e esqueci e fui esquecido. Então esse esquecimento bilateral é algo que talvez deixe tudo muito mais frustrante para ambas as partes, né? Eu acho que também tem uma questão muito... Eu, por exemplo, sou do Rio, né? Aqui a gente está em Brasília, mas eu acho que, no geral, a realidade do país, eu não tenho profundidade para saber se em outros países são assim. Na minha cidade, a gente tem um déficit muito grande, tanto na linha privada quanto na linha pública, porque a gente tem uma cidade muito cheia, com a densidade demográfica muito grande, então você tem essa deficiência já matemática, que você não tem condição de atender bem as pessoas, porque você não tem tempo para isso, não tem espaço para isso. Sim. E aí como é que a gente consegue ter isso? Porque assim, como paciente, quando você chega até no próprio hospital, acho que no geral a experiência nos hospitais melhorou, né? Mas na parte não só de relacionamento, mas de cuidado, eu sinto que, não tem tanta idade assim, né? Mas eu sinto que piorou nesse sentido, porque muito possivelmente o mercado deve ter se desregulado. Sim. Acho que os médicos têm que fazer mais volume, como quase todas as profissões hoje
tão assim, e aí você, numa parte mais sensível, né? Que é da sua saúde, da sua vida, do seu futuro, viver mais tempo ou viver menos tempo, e você não se vê assistido, sabe? É ruim demais. E se você pudesse, como paciente, resumir suas expectativas numa frase, assim, eu quero transmitir sua expectativa para os profissionais de saúde, qual seria a sua frase de expectativa? Cara, eu usaria palavras assim, cuidado, atenção, empatia, porque acho que isso são características de uma boa pessoa. Sim. Antes de você ser um profissional, você precisa ser uma boa pessoa. E acho que é o que está faltando. Não que as pessoas que tenham me atendido sejam pessoas ruins, né? Claro, claro. Mas acho que elas estão imersas em um conceito falho. Que esquece desse Exatamente. Então acho que o meu resumo seria esse. E Isabela, você como futura médica, como é que você ouve essa expectativa e o que passa na sua cabeça quando ouve de um paciente, por exemplo? Olha, eu fico bem triste porque eu sei que é a realidade de muitas pessoas no Brasil, muitas pessoas. E eu espero de verdade que no futuro não seja assim, né? Que os médicos, por mais que eles tenham diversos trabalhos, além dos trabalhos, tem também as coisas pessoais também, os problemas pessoais, né? Que ocupam a mente. Então, assim, eu espero que no futuro a gente consiga desmistigar isso que é essa palavra do abandono, né? Legal. E você, Júnior, hoje o que você já constrói de forma diferente para que essa expectativa seja atendida, para que esse abandono não aconteça? Acredito que é estender o cuidado, né? Tirar o cuidado de quatro paredes e trazer o cuidado mais próximo. Então, acho que uma simples ligação já mostra o seu cuidado com o seu paciente. Uma mensagem, às vezes. Então, uma mensagem, um parabéns de aniversário, sabe? Disso faz diferença. Então, estender o seu cuidado, tirar essa visão de que eu só preciso fazer meu trabalho dentro de um consultório e acabou. E é basicamente a relação comercial, né? Porque você sai, a pessoa te manda, no caso, né? Eu tenho plano de saúde, mas a pessoa te manda, no caso de uma consulta particular, vai te mandar a conta. Sim. É isso. E eu acho que esse aprendizado de vivência comercial também é algo que os profissionais de saúde ainda estão pouquíssimo adaptados. Assim. Bom, pessoal, eu queria agradecer a presença de vocês. Essa pauta comercial, inclusive, é uma pauta que é super importante. A gente vai tratar em momentos também sobre esse assunto. Mas agradecer a presença do Juan, que pôde compartilhar a sua história, inclusive pessoal. Agradecer em especial os profissionais, futuros profissionais que vão nos atender, inclusive. E dizer que a gente espera realmente que vocês tenham empatia, tenham cuidado e cuidem em todas as extramuros e que a gente se sinta realmente bem amparado. E para vocês que estão em casa, estamos assistindo, esperamos realmente aí que sejam histórias inspiradoras e que façam com que o desenvolvimento de profissionais cada vez mais formados, cada vez mais cuidadosos, seja uma realidade no nosso país. Muito obrigado.